E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui. E hoje eu vou te mostrar uma coisa super importante que eu vejo que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a desenhar e entender esse princípio de como você vai conseguir sombrear, mas assim, sombrear o que você quiser, sem ter uma referência do seu lado. Você vai entender todo o processo de sombreado de um desenho. Você vai entender a física por trás. Eu não vou explicar, vai ter um pouco de física, um pouco mais aprofundado, como a gente já sempre explica, como sempre explico aqui para você no meu canal. Eu vou aprofundar um pouco o conhecimento, mas eu não vou perder muito tempo nessa explicação, porque eu gosto de explicar os conceitos e colocar esses conceitos em prática, tá? Esse conceito que eu vou estar te ensinando aqui é muito legal. Já tem outros vídeos que eu coloquei aqui no canal que ensinam um pouco disso e algumas observações. Eu vou dar uma olhadinha aqui, beleza. A primeira observação é o seguinte: eu vou sombrear com caneta Bic, tá? Esferográfica normal. Eu gosto muito de desenhar com caneta. E você pode estar fazendo aí na sua casa com qualquer meio que você quiser. Você pode estar fazendo com lápis, 6B, 4B, com tinta. Também é muito legal. Esse princípio se aplica a todos os meios: aquarela, giz pastel, giz seco, oleoso e por aí, lápis de cor, tá? Então, assim, é super importante que você entenda que esses princípios que eu vou ensinar, eu vou fazer com a caneta, mas eles se aplicam a tudo que você, todas as técnicas envolvidas de desenho e pintura, beleza? Então, assim, se você for desenhar com carvão e por aí vai, você também pode estar utilizando esses princípios. Eles valem para tudo. Outra coisa, esses princípios, eles não é uma coisa nova. Um dos artistas que utilizou ele com muita frequência foi o Rembrandt, tá? Um pintor, eu acho que é um pintor, ele foi barroco, né? E faziam umas pinturas super realistas para a época. Não existia fotografia e a galera, assim, até hoje, na verdade, as obras dele são assim incríveis. Eu vou colocar algumas aqui do lado para você tá vendo. Eu vou colocar aqui do lado enquanto eu bebo aqui meu café. Não pode faltar. Beleza. Hoje o café tá gostoso. Então, assim, por que que eu falei do Rembrandt? Porque ele usava esses princípios que eu vou estar te ensinando aqui agora. Então, são conceitos dos velhos mestres que é super importante que você estude, que você reveja nos seus... Tá tendo uma obra aqui embaixo. De vez em quando tem uns barulhos, né? Ó, beleza. Mas eu vou continuar gravando, tá? Vamos que vamos. O primeiro princípio é a questão que você tem que entender que para você ter tonalidade, para você conseguir sombrear um objeto, tem que existir uma fonte de luz. Então, o primeiro princípio é que deve haver, eu acho que está certo se haver uma fonte ou várias, tá? Uma barra várias fontes de luz, tá? Esse é o primeiro princípio da luz, do sombreado. Segundo princípio, a luz sempre viaja em linha reta, mas em todas as direções. Então, assim, se imagina que o Sol, por exemplo, mas viaja comigo aqui, o Sol está aqui na sua frente, ele irradia a luz para todos os lados, beleza? Então a luz, na verdade, ela vai para todos os lados, não só para um objeto específico. Eu, por exemplo, tenho aqui esse quadrado, esse cubo, e a luz, na verdade, ela não bate só numa face, ela bate em todas as faces, beleza? Em todas as faces. Então, a luz, na verdade, ela vai em todas as direções. Show? Então, o segundo princípio é esse aqui. A luz se propaga em todas as direções. Isso é super importante você entender. Beleza? Com esses dois princípios aqui,
você tem que entender. E ela viaja em linha reta, tá? Então, aqui, ó. Ela não faz curva, né? A luz não faz curva. É em linha reta. Beleza? Esses 3 princípios aqui são super importantes você entender, tá? Com esses princípios em mente, agora vem mais um princípio que agora eu vou te mostrar aqui, que tem a ver com a luz incidindo numa superfície, tá? Então, se existe uma superfície, uma folha, uma parede, um braço, uma mão, e uma superfície reta, tá? Uma superfície reta. O que que vai acontecer? Imagina que aqui tenha uma superfície, como se fosse uma folha. Vou pegar aqui uma folha, uma folhinha, assim, de lado, ó. Deixa eu dobrar ela aqui de novo para vocês verem melhor. Ó. Essa folha de lado assim, tá? Essa luz, imagina que o ponto focal dessa luz é aqui, de frente. Eu vou botar uma setinha, eu peguei até outras canetas aqui. Aqui é uma fonte de luz. Ó, deve haver uma fonte de luz. Eu já mostrei isso em outro vídeo, mas eu estou mostrando de novo, tá? Isso é bom, eu estou falando coisas a mais aqui. Fonte de luz, beleza? Essa fonte de luz, quando ela incide totalmente no ângulo de 90 graus, é por isso que, por incrível que pareça, uma curiosidade, né? Por que que tem as estações do ano? Na verdade, as estações do ano é por quê? Porque essa superfície aqui, ela está totalmente 90 graus. Imaginem que, eu vou estar entrando em detalhe nisso aqui mais, no vídeo aqui mais para frente. Mas imagina que aqui, tá dando para ver legal aí, tá, né? Imagina que aqui tá a Terra. Por incrível que pareça, isso também afeta. E lá longe está vindo a luz do Sol. A luz do Sol está vindo nessa direção aqui. Imagina que esse facho aqui, ó, tá vindo a luz do Sol. Deixa eu pegar outra caneta vermelha aqui. Aqui é assim, eu não estou dando aula só de desenho, de astronomia, física, sei lá. Ó, e a Terra, só para tirar onda aqui, o eixo da Terra não é reto, né? Não é assim. Ele é um pouquinho inclinado. Ele é assim. O que que acontece aqui? Esquece a rotação da Terra, dane-se. Aqui, nessa parte que está girando mais ou menos aqui, ó, essa parte que vai ficar nessa parte aqui no centro, olha que doido. É um ângulo mais reto. É um ângulo mais reto. Então aqui, ó, essa incidência aqui, ó, na parte central, veja que interessante. Bate mais luz e, consequentemente, é o quê? Onde que bate mais luz é mais quente, tá? Não tem a ver, mas não tem tanto a ver com a temperatura, por exemplo. Eu acho que você está entendendo. Conforme vem inclinando, essa inclinação aqui, ó, você concorda que esse tamanho daqui até aqui, ele é bem maior. Ele é bem maior, então a área de iluminação... Calma, eu fico empolgado. A área iluminada nesse aqui é bem maior, tá? Ela é bem maior, então, consequentemente, essa parte aqui vai pegar menos luz. Então, ela vai ser um pouco mais escura também. E conforme vem essa parte de cima aqui, por exemplo, ó, vejam quanto que ela se dissipa aqui. Chega nesse ponto aqui em cima, basicamente não tem luz nenhuma. Isso quer dizer o quê? Que esse lado todinho da esfera, que seria a Terra, fica na sombra. Beleza? Então, assim,
É isso que você tem que entender, tá? Conforme o ângulo vai mudando, vai ficando cada vez mais escuro. Enésio, para que isso, cara? Você vai entender. Você vai entender. Então, conforme aqui o ângulo vai mudando, ó, conforme o ângulo for mudando, o ângulo, esse ângulo de incidência aqui, ó, ele vai... Ó, aqui é um ângulo de 90, 90 e 90 para cima. Esse está apontando para lá, esse está apontando para cá, esse está apontando para cá, esse está apontando um de frente para o outro. Tá? Se esse está apontando um de frente para o outro, a incidência é total. Conforme faz assim, ó, que é esse caso aqui, vejam aqui agora como que a incidência já muda. Já é menor que 90 esse ângulo aqui, ó. Tá? Quanto maior quanto menor o ângulo, tá? Menor que 90, mais escuro. Então aqui, o que vai acontecer aqui? Voltando. Aqui eu poderia estar fazendo com lápis, eu gosto de fazer com caneta, porque quando eu faço com lápis aqui no vídeo, fica um brilho, aí não dá para filmar tão bem assim. Então eu prefiro fazer com caneta, mas você pode estar fazendo aí a graduação normal de HB, 2B, 4B e por aí vai. Aqui em cima, por exemplo, é um tom um pouco mais escuro. E aqui em cima, aqui ó, tá completamente fora do... É bem escurão. Só esse princípio aqui já esclarece muita coisa, né? Beleza. Ó, tonalidades preto ao branco. Beleza? O que você tem que ter em mente aí agora? Que tudo que você desenha são volumes, tá? Tudo, não importa o que. Então aqui, ó, tudo que desenhamos é volume, beleza? Agora aqui vai entrar em uns conceitos que eu já ensinei em outros vídeos, que é o quê? Ó, imagina que aqui eu vou fazer primeiro uma caixa, um dado, um cubo. Eu gosto de chamar de caixa. Então, vou fazer aqui a caixa, só para você ter em mente. Tá? Veja que interessante aqui agora. Cada face da caixa está virada para um ângulo diferente. Então, essa face está virada para cima, vou fazer de vermelho. Essa face está virada para cá, para a esquerda. Essa face está virada para frente. Tá? E tem as outras faces que estão viradas para trás, para lá. Ó. Essa aqui está virada para baixo. Essa aqui está virada para a direita aqui. Tá? E você pode notar que são 6 faces que do objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. A gente só vê 3 no máximo. Por isso que são 3 dimensões. Então, nós só vemos 3 dimensões ao máximo. Então, aqui, ó, 3 dimensões. A gente vê 3, 2 ou 1 dimensão. Evita isso a todo custo. Isso não é legal você fazer em desenho. Sempre quando você for fazer qualquer objeto, qualquer superfície, sempre tente mostrar 2 ou 3 vistas, tá? Para não causar dúvida. Por exemplo, ó, isso está certo porque eu estou vendo mesmo que seja só um pouquinho que é lateral. Beleza? Essa é uma dica super importante. Deixa eu terminar, que senão vai esfriar. Muito bom. Com isso aqui em mente, o que você tem que entender? Lembrando que cada ângulo, a luz muda, tá? Imagina que agora vai vir uma luz daqui de cima. Enésio, eu posso colocar várias luzes? Pode, mas conselho de amigo, professor, colega de profissão, simplifique, tá? Sempre quando você for desenhar qualquer coisa, simplifique suas artes. Não tente inventar. Eu já tive alunos que queriam inventar fontes de luzes variadas, por exemplo,
um castiçal com uma vela, com uma luz de cima e com uma luz de fora, uma luz vindo debaixo da cama e por aí vai. Vai ficar difícil. Simplifica e vai aumentando o nível, as fontes aos poucos, tá? Não fica focado muito no hiper detalhamento de tudo. Então aqui, ó, tá vindo uma fonte de luz daqui, para mim não me interessa do que é. Pode ser uma vela, pode ser um sol, pode ser uma lanterna e por aí vai. Você concorda que essa primeira face aqui que eu não vejo, ela tá quase de frente. Aqui não tem nenhuma de frente, mas essa aqui tá mais de frente e eu não vejo essa face aqui. Essa face de cima, você concorda que ela tá mais no ângulo, né? Mais perto, é um pouco lógico, né? Aqui tá mais virada ao contrário, seria essa aqui. Então, essa aqui, você vai sombrear ela. Isso aqui eu chamo de sombrear de menos para mais. O que é sombrear de menos para mais? Você vem acrescentando. Sombrear de menos para mais é isso. Ó. Eu sombreei aqui a face que está totalmente ao contrário, tá? Eu não vou focar nas outras porque não aparecem. É meio ilógico eu ficar, de baixo, tá? Então, beleza. Essa aqui, para criar um contraste, lembra que é o seguinte, em desenho, em pintura, não é uma ciência exata, você tem margem para interpretação, né? Se eu estivesse levando um homem para a Lua, por exemplo, esses cálculos deveriam ser exatos, mas como eu estou só criando um desenho numa folha aqui, eu não preciso estar preocupado em, esse tom aqui tem que ser qual tom, tem que ser quase próximo do preto, tá? Então aqui, ó, eu também vou fazendo de menos para mais. O que seria isso, Enésio? De mais clarinho. Lembrando que a caneta, ela tem uma coisa legal que eu consigo fazer tonalidades. Eu posso estar fazendo um vídeo desse também. Eu vou até anotar aqui num bloquinho de notas. Deixa eu pegar um bloquinho de notas aqui. Isso são ideias que me vêm enquanto eu estou fazendo o vídeo. Coloca aqui embaixo se você tem uma ideia de vídeo, gostaria de estar aprendendo alguma coisa. Eu posso, se eu souber, é claro, eu posso estar te ensinando. Lembrando que eu posso te ensinar também nos meus cursos, na minha assessoria artística. Todos os links estão aqui embaixo, onde você pode estar aprendendo diretamente comigo, diretamente mesmo, assessoria direto. Os outros cursos eu só te ajudo dentro do grupo e dentro da plataforma de ensino, onde eu tiro dúvida, beleza? Eu vou estar anotando aqui bem rapidão. Deixa eu colocar aqui, ensinar técnicas com caneta. Só para eu não perder esse. Isso eu ensinei também num outro vídeo, que são formas de você anotar as coisas, tá? Mas não vem o caso. Então aqui, a caneta ela é muito legal porque eu consigo... já a caneta de nanquim, você não consegue só com o peso da mão. Aqui, por exemplo, eu estou só com uma caneta normal, e aqui eu estou achurando, né? Sombreado de caneta é sempre achurado. Aí você pode estar se perguntando, não, já viu sombreado de outros jeitos, mas é mais difícil. Dá para fazer também, mas tem que ser uma folha mais granuladinha. Mas voltando ao assunto aqui, ó. Eu quero esse tom aqui um pouco mais escuro, esse um pouco mais escuro ainda. E a parte de cima, eu vou deixar ele mais clarinho. Eu não vou deixar totalmente branco, porque ele não está totalmente de frente. Seria branco se tivesse a luz estivesse vindo daqui, ó. Daqui de cima, beleza? Esse é o primeiro princípio que é super importante você entender na hora de você sombrear, tá? Só que é o seguinte, lembrando, aqui não tem cada face virada uma para lá, uma para cá. Um cubo é muito fácil de sombrear. Agora, se for uma forma assim, eu vou fazer o mesmo cubo, com a mesma fonte de luz. Só que agora, olha que maneiro, eu vou arredondar essa face aqui, ó. Caramba, Enésio, agora você já está complicando. Não estou complicando não, só estou te mostrando, tá? Mesma coisa,
essa face zona aqui tá virada. Eu não vou ficar fazendo tudo isso, porque senão não vou fazer. Aqui, ó, tá virado para cá. Vou fazer porque para ficar mais didático, né? Para cima e para frente, beleza? O que que você tem que entender? Que agora tem essa curva aqui, ó. Como que é essa curva? Essa curva são infinitas, não posso, são basicamente infinitas curvinhas, né? Então aqui o que que vai acontecer? Agora vai ser assim, ó. Essa aqui vai estar virada para cá, essa para cá, essa para cá, essa para cá, essa para cá, até chegar nessa outra aqui. Vai fazer uma curva. Então uma face está um pouquinho virada, a outra um pouquinho mais virada. O que que acontece aqui? Eu vou fazer isso aqui primeiro, bem rápido. Mesmo princípio, a luz está vindo daqui, ó. Igual o outro, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Beleza? Aí, como que você pode sombrear esse aqui? Até mais ou menos aqui, ó. Você pode sombrear com um tom mais escurão. Acho que eu botei muito escuro aqui. Mas tudo bem. Ó. Eu tô acelerando um pouco. Vamos ver se eu consigo fazer essa diferença aqui. Aqui pra cá, deixa eu ver. É, tá um pouco diferente. Aí agora o que que você tem que fazer? Essa parte de cima, ela é mais clarinha, que seria essa. Agora vai acontecer um degradê, uma transição daqui para cá. Aqui uma transição rápida, ó. Ele vai escurecendo. Aqui eu posso fazer também no sentido da forma. Quando a gente sombreia no sentido com achura, com risquinhos, eu posso sombrear no sentido da forma. Veja como que aqui agora, essa quina, aqui, ó, ela tá aguda, né? Ela tá uma face mais aguda. Tem um nome de uma transição. Transição dura, lembrei. Existe um nome para isso aqui são transições. Por exemplo, daqui para cá, ó, existe uma transição que a gente chama de a borda, né? Em inglês a gente fala edges. Então, assim, meu inglês não é tão de bom assim. Então, assim, isso é uma borda. Aqui é uma transição branda, tá? Uma transição branda, uma transição dura e existe a transição suave. A transição suave seria no cilindro. Então, assim, se eu tenho um cilindro aqui, ó, essa borda tá virada para cá, essa seria essa aqui. E aqui que é interessante, tá? Aqui existem infinitas faces, assim. Olha agora como que você vai entender. Cada quadradinho desse aqui eu fiz um pouco grande, mas cada quadradinho desse é uma face, tá? Então, olha aqui o princípio das faces. Cada facezinha dessa está virada num ângulo. Então, o que que vai acontecer? Aqui eu vou sombrear com um tom homogêneo, como se fosse esse aqui. Bem clarinho. Não, clarinho é um tom médio, médio para escuro. Ó. E agora, o que que você tem que fazer? Na parte de baixo aqui, onde que está virado totalmente para o contrário, é bem escuro. E conforme vem subindo, você vai deixando cada vez. Você tem que vir sombreando no sentido da forma. Você tem sempre que sombrear no sentido da forma, tá? Ó.
Aí o segredo para você sombrear o que você quiser. Primeiro, você tem que estipular uma fonte de luz, tá? Você tem que saber que a luz se propaga em todas as direções, beleza? A luz viaja em linha reta e tudo que desenhamos é volume. Os volumes eles vão ditar para onde que está a luz, para onde que está a sombra. Aqui, por exemplo, existe uma sombra, tá? Eu não vou, tipo, mostrar em detalhes, eu posso estar fazendo isso em outros vídeos, com mais perspectiva. Aqui tem um pouco de perspectiva também, que, por exemplo, existe um conceito, eu vou estar falando um pouquinho, mas eu não vou aprofundar, tá? Que é sobre sombras, por exemplo. Imagina que aqui está a sua linha do horizonte, tá? Aí tem um objeto mais ou menos, imagina um poste, beleza? Um cilindro aqui, ó, bem fininho assim, ó. Isso tem a ver com o que a gente está vendo, tá? Aqui. E agora eu vou estipular aqui que o sol vai estar, ou a luz vai estar aqui, tá? Uma fonte de luz aqui, bem nesse ponto aqui, tá? Uma luz. Como que a gente faz para saber o tamanho da sombra? Você desce uma linha. Eu vou pegar uma régua chique que eu tenho aqui. Cadê? Não sei onde que foi parar minha reguinha, cara. Poxa. Sacanagem. Achei. Ó, tem uma reguinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Uma reguinha de letrinha. Tu vai descer uma linha reta até a linha do horizonte, tá? Da linha do horizonte, aqui seria o ponto de fuga, onde você vai puxar um guia para você fazer a sombra. Você vai ter que pegar bem no meio aqui do objeto, ó. E vai estipular essa linha aqui, ó. Tá? E a fonte de luz, você vai botar ela lá em cima, vou botar embaixo, ó. Onde que ela bater aqui, encontrar uma com a outra, olha que maneiro. É o tamanho da sua sombra, beleza. Enésio, mas como que eu vou saber o tamanho da sombra certinho? O que que você vai fazer? Você vai botar aqui, 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 ó. Faz assim. Eu falei que não ia explicar e estou explicando, né? Mas tudo bem, conhecimentos não ocupam. Pensou se tua cabeça crescesse? Quanto mais você estudasse, sua cabeça ia dar ruim, né? Eu viajando, ó. Tá? Aqui eu poderia também fazer isso, mas aqui, ó. Ela vai dar aqui. Então aqui, ó. Esse é o tamanho da sombra. Aqui poderia ser um pouquinho redondo também. Então aqui, ó. É a sombra desse objeto aqui, tá? Isso aqui eu tô te mostrando, mas assim, lembrando, não precisa ficar fazendo isso o tempo inteiro para a gente saber que é aqui, é exatamente aqui que tem que fazer a fonte de luz. Por exemplo, se tivesse uma sombra para lá, por exemplo, assim, ó, a fonte de luz deveria estar aqui, ó, assim, ó, e existir uma lanterninha aqui, tá? Se a sombra tivesse para cá, ó, né? Deveria existir uma fonte de luz aqui assim, ó. Sempre no ângulo de 90, aqui, ó. Tá? Já tá vendo assim? E por aí vai. Se tivesse uma sombra aqui, ó, pequena assim, ó. Como que eu já começo a viajar, né? Aqui, ó, tem que ser um ângulo reto. Aqui, ia ter uma luminária aqui assim, ó. Beleza? Aqui você já conseguiu entender que tem vários conceitos aqui envolvidos em sombreados. Mas não se preocupe muito com isso, tá? Isso aqui é meio que só para encher um pouco a cabeça aí e falar assim, caraca, agora entendo esse sombreado.
Aqui eu não vou fazer nada tão perspectiva, nem nada disso. A única coisa que eu quero que você entenda nesse caso é que aqui tem um princípio de luz refletida, que é o que? A luz quando... Lembrando que a luz ela viaja em todas as direções, então ela não bate só em cima do cilindro, ela bate no chão também onde o cilindro está. Então aqui, ó, bem nessa parte do cilindro, aqui talvez não dê... Eu vou fazer numa esfera, só para você entender. Eu vou fazer uma sombrinha aqui. Só para ficar um pouco mais bonitinho. Beleza, tá? Uma esfera, vamos lá. Numa esfera, lembrando que uma esfera, aqueles princípios que eu já ensinei aqui para você, de linha de sentido, linha de eixo. Imagina que aqui tem uma esfera, onde a entrada dela é aqui, a saída eu não vejo, tá? Aí eu vou fazer essas linhas de sentido. Olha como que as linhas de sentido são importantes. Essas linhas de sentido são importantes por quê? Porque isso aqui são faces viradas. Cada facezinha dessa aqui é como se fosse um papelzinho cortado, como esse aqui, tá? Essa face está virada para cima, essa está bem para lá. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que um sentido de uma face. Essa setinha aqui e essa aqui, ó. Tá? Essas duas setinhas que eu coloquei, basicamente é o sentido de uma face do topo e da parte de baixo da esfera. Beleza? É como se fosse aqui, ó. Tem aqui, ó, isso aqui, ó. Ó. Tá? O lápis está apontando o sentido da esfera, da face. O que você tem que entender? Estipula uma fonte de luz. Tá aqui, lanterninha, bem feia. Tá. Aqui. Aí aqui o que acontece? Ó? Existe aqui a borda da sombra. A sombra vai seguir esse sentido aqui, ó. Tá? E outra coisa super importante. A luz vai seguir também um sentido como se fosse isso aqui. Imagina que aqui agora, ó, tem uma linha aqui atravessando. Ó. Vou fazer aqui de novo para você entender. Aí agora imagina que aqui está a sua lanterna. O sentido da luz é esse. Eu acho que eu estou fazendo entender, não estou? Nesse sentido aqui, saída, tá? Ó, ela está vindo nesse sentido. Então, o que vai acontecer nessa luz aqui? Isso é a luz, tá? Nesse sentido aqui, ó. Eu fiz isso aqui, tá? E o que você tem que pensar? Imagina que isso aqui é uma maçã, por exemplo. Isso aqui seria o desenho dela inteiro, como se fosse assim, ó. Aqui está o cabinho. Eu não estou vendo a parte de baixo, né? Ela está nesse sentido aqui, assim, ó. Só que a sombra está vindo daqui, ó. Não está vindo de cima, beleza? Isso aqui eu fiz só para você entender. Agora o sombreado vai seguir isso aqui. Então o que você tem que pensar? Mesmo princípio do cilindro. Essas faces são viradas para baixo. Só que mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer uma linha reta aqui, ó. Onde que está pegando esse ponto e esse ponto aqui, vai ter a borda da sombra, tá? Então aqui, ó, nesse estreito aqui, vai ter um tom mais escuro, seguindo o sentido da esfera, ó. Sombreando no sentido da esfera. Não precisa ser um pretão, tá? Precisa ser pretão. Se for na referência, tudo bem. Daqui para baixo, ó, é zona de luz, de sombra. Daqui para cima é zona de luz, beleza? Zona de luz, beleza? O
que que acontece? Quando você for sombrear, você já vai ter essa noção. Aí aqui embaixo, existe o princípio que, assim, é a famosa luz refletida. Ela tem que ser um tom um pouco mais claro, mas não muito, tá? Não muito. Ó, tá? Vou fazer uma sombrinha aqui no chão. Meio assim, ó, só para você entender. Lembrando que eu não vou correr, tá? Todos os meus vídeos... Teve um vídeo agora recente que eu lancei, foi mais pequenininho. Mas, dependendo do que eu estar mostrando... Assiste meus vídeos que tem muita coisa legal. Lembrando que se você assistir, me ajuda bastante. Você que gosta de assistir vídeo de artistas, uma dica, né? Deixa rolando, isso ajuda muita gente que é artista, porque isso monetiza o canal, consequentemente a gente ganha mais, né, bufunfa, dinheiro e a gente consegue sobreviver, porque vida de artista você sabe, a gente ensina, você que gosta de desenhar e de pintar, se você quer viver disso, uma boa maneira é você criar um canal no YouTube e ensinar isso que você sabe, tá? A gente aqui, eu vivo do meu ensino, das minhas vendas, das minhas encomendas, então é isso. E você pode me ajudar simplesmente assistindo, tá? Não precisa comprar. Se quiser comprar um curso meu ou aprender comigo, me ajuda bastante também. Para cima, conforme agora para cima, o que vai acontecer? Essas faces vão estar cada vez mais viradas para a luz. Então, conforme vem subindo, você vem aliviando o peso da mão, ou botando mais branco, ou clareando com cor. Eu posso estar... Comenta aqui embaixo, eu estou querendo fazer uns vídeos novos de pintura, tá? Eu pinto com aquarela, com acrílica, com óleo. Eu estou querendo lançar uns vídeos novos onde que eu ensino os princípios básicos das cores, como que você faz para identificar as cores e por aí vai. Conforme vem subindo, ó, vai ficando cada vez mais claro. Deixa eu olhar aqui. Ali, ó, tá bem legal. Eu tô fazendo rápido também para não ficar tão grande assim o vídeo também. Aqui, ó. Vou fazer esse tom aqui um pouco mais escuro. E é isso. Veja que interessante. Aqui você entendeu todo o processo de sombreado com uma fonte de luz, com uma superfície redonda, tá? E agora eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Eu fiz aqui um desenho recente, hoje. Eu fiz esse desenho aqui, né? E aqui eu fiz as linhas de sentido ou linhas de envolvimento, tá? Nesse corpo. Linhas de envolvimento, se você não sabe, são essas linhas que eu acabei de fazer aqui, tá? Aqui eu fiz linhas de envolvimento em todo o corpo para eu entender as curvas, os sentidos do corpo, tá? Então aqui o que eu vou fazer agora? Eu não vou sombrear ela inteira, até para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou estipular que está vindo uma luz daqui, ó. Tá? Uma luz vindo aqui da esquerda, iluminando todo o corpo desse lado aqui, tá? Conselho agora, o que você... Simplifica. Olha aqui que cada face dessa aqui está virada para um lado. Então, o que você tem que pensar? Essa face aqui está mais escura. Ó. Está mais escura. Todo esse flanco aqui, ó. Está mais escuro, né? Esse aqui já está um pouquinho mais claro, porque ele já está de frente, não está para lá. E o que você pode fazer? Você também pode sombrear no sentido. Ó, veja que interessante. Ó. Né? Aqui, por exemplo, eu acho que eu posso até ver o meio aqui da coxa. Ó. E aqui, o mais interessante é isso que eu quero te mostrar. Aqui, por exemplo, no joelho, que o joelho tem uma bolinha, né? Ó.
ali. Ah, só isso aqui, tá? Essa parte aqui, a perna tá na frente, então não tem luz nenhuma. Ó. Mais ou menos até aqui, vai ficar mais escuro. E daqui, essa face que está mais para cima, lembrando que ela está um pouco mais virada, o ângulo dela está coincidindo com a luz, tá? Então o que acontece? Ela tá pegando mais luz. Aqui o joelho também. Tá aí. Eu não vou ficar sombreando. Aqui, por exemplo, pode um pouquinho, ó. Aqui um pouquinho. Essa parte aqui um pouquinho também, mais desse lado. Ó. Aqui também um pouco, não muito. Aqui um pouquinho também, não muito. Esse lado aqui, tá? Porque ele entra, né? Esse aqui pode ser um pouco mais. Ó. Se eu deixar é porque eu me empolgo, galera. Aí eu vejo que tá ficando legal, aí eu me empolgo, eu quero continuar. Mas eu não vou continuar não, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Vejam que esse princípio aqui, todo esse princípio, deixa eu puxar para cá um pouquinho, peraí. Minha cabeça vai... Tá? Esses princípios que eu acabei de mostrar para vocês se aplica num desenho mais realista, mais sombreado, né? Tá? É isso. Eu espero que você... Deixa eu... Acho que minha cabeça fica aqui, né? Vou deixar assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Espero que você curta aqui embaixo, comente se você gostou. Comenta aqui embaixo, você está me assistindo, chegou até aqui, comenta se você gostou. Me dê dicas de novos vídeos, novos temas. Eu gosto muito de estar fazendo novos vídeos até para fazer coisas que vocês queiram assistir, tá? A gente que trabalha com arte, eu que ensino, é muito legal. Eu estudo desenho e pintura há muito tempo. Então, esses estudos podem ter coisas que vocês queiram aprender, tá? Lembrando que eu tenho os meus cursos, tá? Todos estão aqui embaixo. Eu tenho também a minha newsletter, que é... Eu estou tentando fazer um por semana. Hoje eu vou estar escrevendo um, que é onde que eu escrevo coisas bem legais sobre desenho, pintura, criatividade, vida artística e muito mais. Se inscreva lá que é muito legal. Você recebe no seu e-mail a minha newsletter. Toda semana, eu estou tentando fazer toda semana. E é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu!